Bom dia, paz seja convosco, amém? Hoje a palavra que eu trago para os irmãos se encontra em João, capítulo 5, no Evangelho de João, que fala a cura de um paralítico. Eu vou ler. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Glória a Deus por essa palavra. Aqui a gente vê que o Senhor ia passando. O Senhor foi àquele lugar. Hoje o Senhor vem ao nosso encontro, vem ao teu encontro que ouve essa palavra. Aqui diz que o tanque se chamava, aqui diz, versículo 2. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas. Olha a palavra. A porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa casa da misericórdia. O Senhor Jesus é a porta e a misericórdia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser consumido. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. Mas essa palavra fala de um homem que esperava o seu milagre há 38 anos. Ele esperava entrar naquele tanque, ele esperava que alguém o levasse àquele lugar, àquele tanque, para que fosse curado. Mas aqui, irmãos, quem vai ao encontro dele é o próprio Senhor. É o próprio Deus, e o Senhor já sabia que ele havia muito tempo naquele lugar e com aquela enfermidade. E quando Jesus pergunta a ele, queres ser curado? Ele começa a ser curado no seu emocional dentro dele, porque ele pensava não ter ninguém por ele. Ele pensava, ninguém faz nada por mim, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém está vendo a minha situação, ninguém está vendo que eu preciso de ajuda. Mas ele está falando para aquele que podia resolver a situação dele naquele momento. Ele está falando para o próprio Senhor, aquele que leva as nossas dores, as nossas enfermidades ao Senhor Jesus. E quando ele fala, sendo ali curado, eu creio que ele estava sendo curado. O Senhor fala, então lhe disse Jesus, levanta. Apenas com uma palavra o Senhor disse, levanta, toma o teu leito. Uma palavra apenas do Senhor pode mudar a tua situação, a tua causa. Pode mudar aquilo que você está vivendo, que você está passando. E Jesus está passando nesse vídeo para te dizer que Ele pode resolver. Que Ele é a casa de misericórdia, que Ele é a porta. Que porta que você necessita que seja aberta? Qual é a porta? O que você necessita que seja feito na sua vida? Que Deus não possa fazer? Que o Senhor Jesus não possa operar?
Aqui o Senhor diz a ele, aqui o Senhor diz, imediatamente o homem se viu curado. As coisas do Senhor, quando o Senhor quer fazer e deseja fazer, Ele pode fazer assim no de repente. E às vezes você fala, meu Deus, e você vê que é a mão do Senhor. Eu não poderia, eu não conseguiria fazer isso, mas Deus fez. O Senhor é a porta. E o Senhor está passando aqui como o Senhor passou nesse lugar. E aqui diz, versículo 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O Senhor Jesus foi ao encontro desse homem em particular. A gente não vê falar sobre outras pessoas, mas desse homem em particular a Bíblia fala. Eles estavam num lugar de dificuldade, num lugar de necessidade. Ele precisava de uma resposta urgente, porque ele se via enfermo e Jesus foi ao encontro dele. O que é tão grande que o Senhor não possa fazer, ou tão pequeno demais que você acha que o Senhor não se importa? O Senhor se importa contigo. O Senhor importa com a sua vida. O Senhor vai ao teu encontro, assim como o Senhor foi ao meu encontro, o Senhor vai ao teu encontro nessa manhã. Para te perguntar, queres ser curado? Queres ser curado? O que você precisa, minha filha, meu filho, que eu não posso fazer, o Senhor te diz, queres ser curado? Abra o teu coração nessa manhã para o Senhor. Fale com o Senhor com sinceridade naquilo que você precisa. Fale com o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa resolver e fazer. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada tão grande ou tão pequeno que o Senhor não possa operar. Esse homem havia 38 anos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, esperando que alguém o levasse. Mas Jesus vai ao encontro dele, assim como o Senhor Jesus vai ao teu encontro nessa manhã e pergunta para você: quer ser curado? O que você está precisando? O Senhor pergunta para você nessa manhã: queres ser curado? Diga ao Senhor, fale ao Senhor, converse com Ele, porque o Senhor está próximo. Próximo está o Senhor. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Aqui o Senhor viu a tristeza do coração daquele homem. E eu acredito que ele foi curado no seu emocional. Porque quando ele fala, quando aqui ele respondeu enfermo ao Senhor: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Vocês conseguem ver a profundidade? Ele diz: não tenho ninguém. E Jesus, o próprio Senhor, o próprio Deus, estava ali perguntando para ele. Glória a Deus. E o Senhor, o próprio Deus, continua fazendo e operando e pergunta para você nessa manhã: o que você precisa? Queres ser curado? O que eu posso fazer? O que eu necessito fazer nessa causa? Tome posse da palavra do Senhor. Assim como esse homem creu, ele foi curado. E ele levantou imediatamente, o que diz a palavra. Imediatamente ele se pôs de pé. E a enfermidade o deixou. Aquilo que o paralisava o deixou. Porque ele abriu o seu coração ao Senhor. E ele foi curado. Abra o seu coração a Deus e seja curado pelo próprio Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no seu coração. E guarde no seu coração, que seja frutífera essa palavra. E fale com o Senhor, porque o Senhor ainda cura. O Senhor faz. Basta a gente crer que o Senhor opera. Amém? Deus abençoe.